Da ideia ao Gerber. Hoje eu vou te levar pelo meu processo de desenvolvimento de hardware. Vou te mostrar em detalhes como que eu penso numa ideia, como que eu elaboro uma ideia, os requisitos que eu coloco para essa ideia, até de fato desenvolver, construir e depois extrair todos os arquivos de fabricação, deixar essa ideia prontinha para fabricação. Oi, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos e nesse momento eu estou desenvolvendo um projeto chamado Julia Pi, que é uma dev board baseada no RP2350, um microcontrolador da Raspberry Pi. E a minha maior motivação para desenvolver um projeto como esse é porque na minha bancada sempre foi muito comum encontrar esse tipo de coisa aqui. Arduino, ESP, todo tipo de dev board eu já usei e eu particularmente sou apaixonada pela Raspberry Pi Pico e a Raspberry Pi Pico W, que são as duas plaquinhas que eu mais gosto de usar nos meus projetos. Então eu pensei, eu acho que não faz sentido eu estar sempre usando uma placa de outra empresa, fabricada por outro engenheiro, sendo que eu tenho as habilidades necessárias para conseguir desenvolver uma plaquinha como essa. Outro grande motivo é porque eu tô nesse momento tentando estudar bastante sobre como embarcar microcontroladores, tentar fazer projetos cada vez mais elaborados e mais dedicados. E aí eu entendi que se eu desenvolvesse uma dev board baseada no RP2350, eu conseguiria já ter um projeto básico meu para conseguir me basear em próximos desenvolvimentos embarcados. Então nesse momento eu faço um projeto um pouquinho mais geral, mas depois, quando esse projeto de fato ser fabricado, estiver pronto, testado, eu vou ter aí em mãos ouro, porque eu vou ter uma base muito boa para desenvolvimento de próximos projetos com esse microcontrolador. Então, basicamente, estou resolvendo dois problemas com o mesmo projeto. Estou desenvolvendo a minha própria devboard para que eu possa trazer uma identidade visual nos meus projetos. Então, quando vocês verem aí aqueles recortes, aqueles vídeos dos meus projetos sendo montados, dessa vez agora vai ter ali um elemento de identidade visual bem presente da Julia Labs, que vai ser a Julia Pi. E também tenho certeza que eu vou aprender muito sobre o processo de como embarcar o RP2350. Então, se você quer acompanhar o processo de desenvolvimento, vem comigo. E o início do projeto é como? Por aqui, eu gosto de definir quais são os requisitos desse projeto, porque não tem muito como eu tirar uma ideia do papel se eu não sei exatamente para onde que eu quero levar ela. Eu vejo muitos iniciantes começando aí com uma ideia, não documenta muito bem ou não anota muito bem e depois começa a adicionar novas features no meio do caminho e aí o projeto vira um bololô só e quando a gente está falando de hardware, se a gente não tem o que a gente quer fazer bem definido, o negócio não sai e a quantidade de erros que começa a acontecer no final também é absurda. Então vamos lá, eu anotei aqui que o que eu precisava para esse projeto, olha só. Primeiro requisito, o projeto precisava ter o tamanho fácil de encaixar em uma protoboard, porque é um projeto que eu quero usar principalmente para a construção de tutoriais para vocês depois. Então não vai fazer sentido eu ter todas as minhas devboards favoritas encaixáveis em protoboard e não ter a minha encaixável em protoboard também. Eu queria que ela tivesse também o menor tamanho possível. E eu coloquei o possível porque eu sei que no processo de desenvolver ali, eu iria já tentar selecionar os componentes no menor tamanho que eu conseguisse, mas existem limitações para quem vai fazer essa solda aqui à mão. E esse projeto, muito provavelmente, vai ser fabricado apenas 10 unidades dele, então a solda vai ser toda feita aqui em bancada, espero que muito em breve. E eu vou compartilhar isso com vocês também. O projeto precisava carregar a minha identidade visual, então por mais que é uma dev board, a gente ainda ia ter que colocar todos os elementos da Julia Labs ali. E esse é um ponto que eu sempre dou muita atenção no projeto, porque nem sempre as pessoas dão tanta atenção, acabam colocando às vezes até descrições, logo, desenhos, com bastante baixa qualidade nos projetos, e eu sempre tento explorar como melhorar isso no nível máximo. Então eu já sabia que isso ia ser um grande desafio, porque nesse projeto eu estou usando um software diferente do que eu estou acostumada. Vou usar o KiCad e normalmente eu uso o Altium Designer, então eu tenho que descobrir como fazer isso nível Pro no KiCad também. Com essa ideia em mente, eu comecei então a descrever a arquitetura eletrônica desse projeto. Fiquei com um microcontrolador principal, um LED para sinalizar que a placa está ligada, uma memória flash, já que o microcontrolador RP2350 não tem uma memória interna, e a parte de energia, que vai tanto fazer o upload de código quanto energizar a placa depois. A comunidade me pediu em live um LED RGB também.
Então, eu adicionei no projeto. Para esse projeto, eu estou usando a Celos. A Celos é uma plataforma que usa inteligência artificial para gerar sugestões de esquemáticos eletrônicos. Essa ferramenta me ajuda muito no processo de desenvolvimento dos meus projetos, porque depois ela também já deixa prontinho para mim os arquivos de desenvolvimento. E isso para mim tem muito valor, porque me ajuda muito, corta muito tempo de desenvolvimento. O melhor é que aqui na Celos eu encontrei esse projeto aqui, que ele já vem pré-pronto. É um projeto usando o RP2350 e ele já tem aqui a estrutura básica. Microcontrolador, a parte de energia, o LED, vem com um botão também. E o que eu fiz? Eu copiei esse projeto para o meu ambiente, deletei o que eu não queria e adicionei os recursos que eu tinha interesse. Se nesse momento eu estivesse fazendo qualquer projeto com o RP2350, mesmo que não fosse uma DevBoard, mesmo que fosse um projeto embarcado, eu seguiria os mesmos passos. Pegaria o projeto básico aqui na Celos, organizaria a arquitetura do jeito que atenda o meu projeto microcontrolado, geraria os esquemáticos e extrairia os arquivos de desenvolvimento. Então eu montei a arquitetura do meu projeto na Celos, resolvi os cubos e agora eu tenho sugestões de esquemáticos para escolher qual é o esquemático que eu vou levar para o meu projeto final. Nessa fase eu vou estudando esquemático por esquemático, entendendo o que é melhor para a eletrônica final do meu projeto. Eu sempre falo para vocês, não existe magia no processo de desenvolvimento de hardware, então não recomendo você simplesmente clicar no botãozinho resolver e já ir para a fase de montagem ali do seu projeto eletrônico. Nesse momento você precisa estudar essas soluções e você pode contar com a ajuda do Cubot, que é a inteligência artificial da Celos treinada com os datasheets dos componentes eletrônicos. Então aqui você pode fazer perguntas para o Cubot para te ajudar a filtrar melhor qual é a solução que você precisa, ou até usar os filtros das Celos que vão te ajudar a chegar mais rápido no que você precisa para o seu projeto. Foi isso que eu fiz, principalmente quando eu estava selecionando o meu regulador de tensão. Olha só que fácil que foi, porque eu selecionei aqui que eu precisava de um regulador para 3.3 volts e acabei achando esse modelo aqui da Ricon, que inclusive tem uma alta corrente de saída, o que para mim vai ser bem interessante aqui, porque se eu quiser turbinar essa placa e colocar bastante periférico, eu vou conseguir ainda usar bastante dessa PCB aqui sem precisar usar algum tipo de módulo externo. Já estou me preparando para os projetos que a gente vai desenvolver com essa DevBoard. Outra coisa que eu fiz que me ajudou muito também foi adicionar os fabricantes que eu tinha interesse em trabalhar. Você consegue fazer isso aqui no Project Settings, inclusive você pode adicionar algum chip específico, algum part number que você já tem em vista aí para usar no seu projeto eletrônico. Aqui, por exemplo, eu pude adicionar os meus fabricantes favoritos. Por exemplo, eu adicionei a Vert aqui no meu projeto e na hora de selecionar os LEDs, os componentes eletrônicos da Vert vieram primeiro, então eu consegui fazer a seleção do LED que eu queria. Agora, com os esquemáticos já selecionados, eu consigo passar então para as próximas fases. A Celos já vai gerar para mim a boom list com todos os componentes eletrônicos que eu estou usando nesse projeto e também uma documentação junto com os arquivos de desenvolvimento. E esse ponto específico é o que faz com que a Celos ganhe meu coração, porque os arquivos já vêm pré-organizados. Então vamos lá, os esquemáticos vêm todos montados e a minha board vem pré-organizada. Tá vendo como os componentes eletrônicos eles ficam muito próximos ali uns dos outros já e já numa rotação bastante interessante? É porque todos esses arquivos foram desenvolvidos pelos engenheiros da Celos. Então aqui a organização desses componentes já está seguindo o que o datasheet pede. Antes de começar a board, eu fiz uma revisão completa dos esquemáticos, passei tudo para uma folha só e dei uma atenção especial na parte dos labels e das entradas de energia, porque aqui eu preciso padronizar tudo para o meu projeto funcionar certinho. Pode ser que no momento que você trouxe esses esquemáticos das Celos, alguns labels acabaram ficando trocados, então padroniza tudo, construa o seu padrão de labels e nomeia certinho cada entrada de energia e cada label, da onde que precisa ser conectado cada partezinha do componente eletrônico. Se vocês quiserem, inclusive, uma aula sobre esquemático, me pede aqui nos comentários, porque organizar um esquemático também é uma verdadeira arte. Agora é hora de passar para a board, o verdadeiro chefão desse projeto. Facilitou muito já ter os componentes pré-organizados aqui. Mas mesmo assim, vamos ser sinceros, né? Uma board tão pequena, dupla face para tanto componente eletrônico é realmente fazer magia aqui, né, para o negócio funcionar. Eu também modifiquei todos os encapsulamentos dos resistores e capacitores nesse projeto. Primeiro porque eu queria padronizar
para facilitar o processo de compra, e outro porque eu preciso soldar à mão esse projeto. Lembra que eu falei para vocês que provavelmente eu vou fabricar só 10 unidades? Então eu escolhi aqui um tamanho que funcionasse bem para soldar à mão. Eu tô me desafiando nesse projeto, normalmente eu uso o tamanho 0805, que é esse aqui, mas dessa vez eu vou usar o 0402. Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir soldar isso à mão? Como eu fiz essas alterações agora na fase de desenvolvimento, eu preciso voltar lá na Boomlist que a Celos preparou para mim e modificar no Excel, adicionando ou modificando ali o encapsulamento do componente, o part number que eu escolhi, para que eu tenha ali a minha Boomlist bem feitinha para fabricação. Se eu tivesse feito alterações de adicionar outros componentes eletrônicos agora, eu também teria que adicionar na Boomlist manualmente, mas eu poderia também adicionar esses componentes lá na fase de desenvolvimento com a Celos. Aí quando eu gerasse os arquivos, todos esses componentes já iam estar na Boomlist. Isso é para te mostrar também que quando você usa essa ferramenta, o projeto ele é seu, você modifica da forma com que você quiser. Então, mesmo se você estiver pegando só uma parte, às vezes uma eletrônica que te interessou ali de dentro das Celos, você pode adicionar ela em outro projeto sem problema. Você pode modificar, adicionar outros componentes, adicionar novas features, adicionar outro projeto. Quando você extrai os arquivos de fabricação, esse projeto é 100% seu para você modificar da forma que quiser. Eu passei muito tempo pensando no design. Primeiro eu queria fazer alguma coisa um pouco mais artística, uma placa com um formato um pouco mais diferente, mas depois, por conta daquele requisito que eu coloquei lá no início, de ser uma placa possível de usar em protoboard, eu acabei optando por um design um pouquinho mais clássico. Me inspirei bastante, sim, na Arduino Nano e na Raspberry Pi Pico, que são duas placas que, na minha opinião, são ótimas devboards, e aí acabei chegando nesse design aqui. Posicionar todos esses componentes eletrônicos foi um verdadeiro Tetris. Fazer as trilhas foi pior ainda e eu andei cronometrando mais ou menos os tempos e foram 24 horas mais ou menos, divididas em 5 dias. Eu fiz bastante desse processo em live também, então se você quiser acompanhar o processo de desenvolvimento real dos projetos na hora que está acontecendo, se inscreve nesse canal aqui e participa das nossas lives que acontecem todas as segundas, terças, quintas e sextas às 8 horas da noite. Se você se inscrever aqui e ativar a notificação, provavelmente você vai ser notificado quando a live começar e aí você vai conseguir contribuir com os projetos na hora que eles estão acontecendo. Tanto para me ajudar, quanto para adaptar, quanto para aprender também, né? Eu tiro dúvidas ao vivo sempre. Qual que é a fase final de um projeto de hardware? É extrair os arquivos de fabricação, os arquivos Gerber. E se você continuar assistindo esse vídeo, mesmo não entendendo muito bem o que era esse nome quando eu falei lá no início, deixa eu te explicar o que é o Gerber. O Gerber é um conjunto de arquivos da sua placa de circuito impresso. Todas as camadas, elas são descritas em um arquivo separadinho. Você zipa esse monte de arquivo e são esses arquivos que você envia para a fábrica. A fábrica só consegue fabricar o seu hardware se eles tiverem todos esses arquivos dessa forma. Então você não consegue, por exemplo, mandar o seu projeto eletrônico e pedir para a fábrica fabricar, até porque isso seria muito perigoso, né? Você descreveu toda uma eletrônica, você colocou ali toda a sua atenção para desenvolver uma eletrônica única e agora você dá de mão beijada um projeto para que a fábrica ou outra pessoa possa modificar? Não é bem assim que funciona. Por isso que a gente utiliza o arquivo Gerber, que são esses vários arquivinhos que quando a gente olha, descreve cada uma das camadas. Esses arquivos eu mandei para a fábrica e nesse momento a nossa placa já está em fabricação. E eu espero que em um próximo vídeo eu consiga trazer ela aqui prontinha para soldagem eletrônica. E vocês vão me ajudar nesse processo de soldagem porque vocês viram que eu escolhi componentes bem pequenos. Se você quiser continuar acompanhando o processo de desenvolvimento desse e de outros projetos, já se inscreve aqui no canal, participa da nossa comunidade no Discord, me segue lá no Instagram e vem fazer parte da comunidade Julia Labs. A gente se vê em um próximo vídeo e tchau!